O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazemos este programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Amém. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Newton Moura. Viva com inteligência e haja com sabedoria. Assim, suas virtudes sempre serão superiores aos seus defeitos. Nossa gratidão a todos aqueles que enviaram mensagens de otimismo, enviaram suas sugestões para o nosso programa. Obrigado de coração. Toda a equipe agradece a você que nos acompanha no programa 100% Gospel. Que vocês continuem conosco até o final deste programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão em nossas vidas. Este programa não tem fins lucrativos. Foi uma porta aberta por Deus para que nós, juntos, levássemos até você a palavra do Evangelho, a verdadeira palavra do Evangelho. Esse Evangelho pregado por Jesus Cristo e espalhado pelos seus apóstolos. Continue conosco. Muito obrigado pela sua preciosa audiência. Obrigado a essa gente da gente que se liga na gente. Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, meu amigo Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes, meu amigo Orlando Castro e sua esposa, Dona Ceissa, o Lucas e o Mateus, seus filhos. Obrigado a você também, o Gênison, a Dona Sônia, sua esposa, ao Kelvin, seu filho. Continuem ligados conosco no programa 100% Gospel. Nós, de coração, agradecemos, porque, abaixo de Deus, vocês fazem o nosso sucesso. E continuamos com o nosso programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos como tema o perigo da idolatria. Nosso texto básico está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam,
para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. O texto básico para nossa reflexão começa com uma advertência. Não aprendais o caminho dos gentios. Está lá no versículo 2. E quem são os gentios, afinal? Eles são não-judeus e não pertencem à nação de Israel. Um judeu não devia casar com um gentio, pois este não adorava a Deus e nem seguia a lei de Moisés. De acordo com as Escrituras Sagradas, os gentios não faziam parte da nação escolhida por Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, Efésios, Filipenses e Gálatas, faz referências aos gentios. O texto do profeta Jeremias, no seu capítulo 10, escolhido para nossa reflexão, faz veemente combate à idolatria. Vejamos o que nos diz o seu versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ou seja, um ídolo não vale nada. Ele nem faz o mal e nem faz o bem. Então não adianta ter medo de ídolos. Se curvar diante deles é algo que não agrada ao Senhor. E as Escrituras Sagradas condenam veementemente. E começa lá nos 10 mandamentos. Não fazer para você imagem de escultura, nem se curvar diante delas. Está claro isso? Você está entendendo o recado que Deus está mandando para você? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, está escrito, presta atenção, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Outra referência, combatendo a idolatria, encontra-se no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, que diz, presta atenção também, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que Deus está dizendo. Não faça ídolo para você, porque Ele é o seu Deus. Deus é o seu Deus. O Senhor é o seu Deus. E não os ídolos. Os ídolos para nada servem. Falando ao povo de Israel, através do profeta Ezequiel, Deus faz uma séria advertência aos que se voltarem para os ídolos. Vejamos o que nos diz Ezequiel, capítulo 14, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vendo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Mas a idolatria não está limitada à adoração apenas aos ídolos. Existe a idolatria às igrejas.
Isso mesmo. Existe a idolatria às igrejas e às denominações. Não são poucos os cristãos que defendem suas denominações com unhas e dentes, como se elas fossem algo especial para Deus. Deus não criou nenhuma denominação. Olha, presta atenção nisso aí. Deus não criou nenhuma denominação. Todas elas foram criadas pelos homens, muitos para atender aos seus próprios interesses. A idolatria pode ainda estar ligada ao amor exagerado por alguém da família, por um artista famoso e até por um presente de alguém especial. Mas precisamos diferenciar ser cuidadoso e ser idólatra. Não precisamos ser idólatras. Não estamos impedindo alguém de admirar o valor de outras pessoas ou de guardar com cuidado, em sinal de respeito, um presente que lhe foi dado. De forma alguma. Desde que isso não seja colocado acima da sua comunhão com Deus. Precisamos diferenciar ser cuidadoso e ser idólatra. Há uma diferença quilométrica. Você pode ser cuidadoso com um presente, mas pode ser idólatra com aquele presente. Isso é um grande perigo. E você precisa ter muito cuidado no momento em que receber algum presente de alguém, de alguém especial. Guarde o presente com carinho. Guarde o presente com respeito. Guarde com dedicação. Zele por ele. Mas não coloque a idolatria acima da sua comunhão com Deus. Esse tipo de materialismo tem levado muitas pessoas revestidas de ingenuidade a acreditarem que só estarão salvas se frequentarem determinadas igrejas. Vamos fazer um lembrete especial. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Diz o seguinte, preste atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não habita em templos. Está entendendo o recado? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele está presente, sim. Na hora que você está prestando culto a ele, ele estará ali presente, mas não habita ali. Ok? Você está entendendo a diferença entre Deus estar presente na hora do seu culto e habitar naquele local? A diferença é tremenda. Deus não está limitado a um local físico e específico, como um templo ou igreja. Ao contrário do que muitos pensam e pregam, Deus pode estar em todos os lugares e em todas as pessoas. Daí a sua onipresença. A rejeição aos ídolos é um fato notado ao longo das Escrituras Sagradas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 19 e 20, por exemplo, está escrito assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aquele que, dentre os gentios, se converterem a Deus, mas escrever-lhes para que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Nós precisamos ter muito cuidado
quando vamos louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus. Cuidado para não confundir amor com adoração. Você ama a sua família e adora a Deus. Você ama a sua casa, o seu carro e adora a Deus. Você ama os seus pais e adora a Deus. Você ama a sua igreja e adora a Deus. Notou a diferença entre amor e adoração? Notou a diferença entre amar e adorar? A adoração a Deus é algo especial e indispensável em nossa vida. Essa adoração deve ser única e verdadeira. Deus deve estar acima de tudo e de todos. Nada deve superar o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. A idolatria pode entrar em nossa vida de forma sucinta, sem que percebamos o que está acontecendo. Não esqueçamos o que nos diz Mateus capítulo 6, versículo 33, quando trata da ansiedade do cristão pelas coisas materiais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Finalizamos esta nossa reflexão com a citação de Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15, a respeito dos que herdarão o reino eterno. Preste atenção. Palavras bíblicas, palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora, presta atenção agora, fora ficam os cães, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Aqueles que praticam a mentira também não vão herdar o reino dos céus. Agora fica a pergunta: qual o caminho que você pretende seguir? O da idolatria ou que te leva à presença do Senhor teu Deus? A escolha é sua. Depende de você ser recebido ou rejeitado por Jesus Cristo. Abomine a idolatria. Não se curve diante dos ídolos. Muita gente diz: eu não adoro, eu venero. As Escrituras Sagradas proíbem até você se curvar diante delas, prestar cultos a elas. Quando você coloca um ídolo em procissão, você está idolatrando, você está adorando. Você está prestando culto àquele ídolo. Esse negócio de venerar e adorar são duas palavras que as pessoas usam para ter o direito de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que é colocar um ídolo diante de si para fazer promessa a Ele, para fazer pedidos, para suplicar diante deles. E isso é abominável ao Senhor. Não faça isso, pelo amor que você tem ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Abandone a idolatria. Curve-se. Preste culto. Adore somente ao Deus que te criou, que é o dono da tua vida. O Deus que é dono deste mundo. O Deus que é divino, santo, soberano e poderoso. Pense nisso. Medite nisso. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. A família Holanda, família maravilhosa, na capital pernambucana, divulgando o nosso programa.
Um abraço aí, meu querido amigo e irmão Eliezer, de Holanda, Cavalcante, filho, o Zizo. Recebemos a sua mensagem. Muito obrigado pelas palavras de estímulo, pela confiança que você deposita no nosso programa. Obrigado pela divulgação do nosso programa aí na capital pernambucana. Um abraço aí para seus filhos, o Dário, a Keila e o Pablo, para sua esposa, a dona Gláucia Holanda. Um abraço especial para essa família. Um abraço aí para Gláucia Maria, Yaya. A Gláucia, entramos em contato por telefone e conversamos muito a respeito da família, do seu tempo de infância. Um abraço aí para a Carol, Du, Gabi, todos ligados no programa 100% Gospel. Um abraço para as irmãs Silene e Sildani Medeiros, lá na capital paraibana. Um abraço para meu primo, Dário Claudino. Ô, Dário, um abraço aí, meu querido. Né? Aí para a Nininha, para o Guilherme, todos vocês aí. E agora chegou o nosso momento de prestarmos uma homenagem especial. A nossa homenagem hoje vai para a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, localizada no interior paulista. Nossa homenageada é bastante conhecida pela sua importância tecnológica e econômica, e também por ser sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Podemos começar falando sobre esta hospitaleira cidade, voltando lá para o final do século XVI, com a formação da aldeia do Rio Comprido, uma fazenda jesuítica destinada à pecuária. A cidade foi elevada à condição de vila em 27 de julho, de 1767, com o nome de São José do Paraíba. A partir do século XX, especialmente após a década de 1960, São José dos Campos se transformou em um importante polo industrial e tecnológico, impulsionado pela instalação do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, e pela rodovia Presidente Dutra. E se você não sabia, não se surpreenda se dissermos que São José dos Campos é reconhecida como a segunda cidade mais feliz do Brasil e a mais feliz de São Paulo. Visitando esta linda e maravilhosa cidade, o turista vai ficar diante de várias opções para seus momentos de lazer. Que tal começarmos por uma visita ao Parque da Cidade Roberto Burle Marx? Depois, a escolha é sua. E ao Mirante do Banhado, dá uma chegadinha lá no Parque Santos Dumont e uma passagem pelo Museu de Arte Sacra. Depois disso tudo, o visitante ficará encantado ao visitar o Shopping Colinas do Vale Sul. Mas sem esquecer de ir até o Observatório Astronômico do DCTA, um espaço para observação do céu e aprendizado sobre astronomia. São José dos Campos também sente o prazer de oferecer aos seus mais exigentes turistas a maravilhosa Cachoeira Pedro Davi e o famoso Parque Aquático Termos do Vale. Eita, cidade maravilhosa! Já pensou você curtindo o ar puro do Parque Vicentina Aranha e saboreando os cardápios diversificados dos bares e restaurantes da cidade? Que gostosura! Ah, você quer informações mais precisas? Então, lá vai. Vai lá no Bar Chaparral,
da Vila e o Tocata Bar. Mas não esqueça de passar lá pelo Memorial Aeroespacial Brasileiro, tá? Você sabia que quem nasce em São José dos Campos é chamado de joseense? Pois é isso mesmo. O termo joseense é o gentílico que indica a origem geográfica de uma pessoa nascida naquela cidade. Mas se você gosta de curtir uma bela praia, você vai precisar se deslocar 90 quilômetros da cidade até chegar à praia de Caraguatatuba. Outra bem mais próxima é a praia de São Sebastião. Ela fica a 80 quilômetros da cidade. Tem ainda a praia de Ilha Bela, que fica a cerca de 130 quilômetros da cidade. Só para enriquecer nossas informações, você terá outras cidades bem próximas a São José dos Campos, como, por exemplo, Jacareí, a pelo menos 15 quilômetros, Caçapava, a cerca de 20 quilômetros, além de Taubaté e Monteiro Lobato. No esporte, a cidade conta com o Esporte Clube São José, com as cores azul anil, amarelo ouro e branco. O time é conhecido como o Águia do Vale e foi fundado em 1933. Este ano, disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. A cidade é também representada pelo futebol feminino, pelo São José Esporte Clube Feminino, fundado em 2010 e que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O estádio é o Martins Pereira. Bem, se você pretende conhecer melhor esta maravilhosa cidade de São José dos Campos, vai lá, vai. Faz uma visita à cidade e receba o carinho dos joseenses, um povo hospitaleiro e feliz. Alô, gente amiga de São José dos Campos, aquele abraço cheio de alegria de toda a nossa equipe. Gente da gente que se liga na gente. Abaixo de Deus, eles fazem o nosso sucesso. Meu amigo Oswaldo Costa e sua esposa Dona Hilda, o Antônio Carlos e o Petrônio, seus filhos. Um abraço aí em Marcolândia, no Piauí. Seu irmão, o Roque, Dona Maria, sua esposa, um abraço para vocês. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, para sua esposa Luziete. Alô, seu Isaquim, alô, Dona Valdeni, obrigado pela audiência ao nosso programa, tá bom? E agora chegou o momento da nossa palavra de fé e confiança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está lá no livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pergunta que nós fazemos para você: quem é o seu Deus? Onde está o seu Deus? Está aí vagando à toa? Está no seu coração? O seu Deus é o Deus verdadeiro? É o Senhor dos Exércitos? Ele está sempre na sua presença? Se você está com algum problema sentimental, você não está indo bem no namoro, no noivado, no casamento, o endereço certo para você vencer dificuldades é nas mãos do Senhor. É na presença de Deus. Se você está com problema de saúde, problema financeiro, se você está com problema de relacionamento, o pior problema que tem é a falta de bom relacionamento na família. Se você está passando por esse momento, com certeza é um momento de angústia, de desprazer, de sofrimento, de dor,
não se comunicar com a família, com os vizinhos, não está bem com os seus colegas de trabalho, com os seus irmãos da igreja. Pense nisso. Procure o Senhor dos Exércitos. Procure esse Deus maravilhoso que está pronto a ouvir suas orações, suas preces, suas súplicas e solucionar os seus problemas. Agora você se prepara, porque a resposta de Deus pode ser imediata, pode ser espere e pode ser não. Quando ele disser não para você, glorifique ao Senhor, porque o não de Deus é o melhor para nós. Ok? Se você está com problemas de saúde, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Procure um lugarzinho reservado. Seu quarto. Entra lá, fecha a porta, converse com Deus. Converse com Ele em oração, uma oração sincera. Uma oração que saia do seu coração. Que você coloque diante de Deus o seu verdadeiro sentimento. De uma coisa eu te garanto. O Senhor dos Exércitos estará sempre com você. O Deus de Jacó será sempre o seu refúgio. Pense nisso. Medite sobre isso. Procure o lugar certo, no momento certo. E o Deus verdadeiro está pronto para receber você a qualquer momento. Para Ele não tem horas marcadas, não. A hora que você se curvar diante dele, Ele estará pronto para ouvir sua oração e para atender, caso seja a vontade dele. Porque Ele não vai fazer a minha vontade nem a sua. A vontade de Deus é totalmente diferente da nossa vontade. A vontade dele só nos dá alegria, só nos dá prazer, só nos enche de regozijo. Confie nesse Deus. Abrace esse Deus com força, com coragem, com alegria e com determinação. Gente da gente que se liga na gente, meu amigo Antônio Barros, sua família, meu amigo Roberto Felipe, Adinalva, sua esposa, seus filhos Daniel e Samuel, José Roberto, esposa, José de Arimaté, esposa, o Zé Pindola. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. Abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. Agora aquela mensagem que nós sempre costumamos deixar com você. Jesus Cristo vai voltar. Este é o nosso brado de alerta. Jesus Cristo vai voltar. É uma promessa feita pelo Pai. A promessa que falta ser cumprida. Enquanto Ele não volta, ainda há tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos. Ainda é tempo de você abandonar os costumes do mundo. Abandonar o vício do alcoolismo, do tabagismo. Abandonar as drogas. Abandonar a mentira, a ganância, a prostituição. É tempo de você se voltar para Deus. Porque quando Jesus Cristo voltar, Ele vai voltar como juiz. E vai ser duro, severo, impiedoso. Não vai ser aquele Jesus Cristo que curava cegos, aleijados, ressuscitava mortos, expulsava demônios, curava leprosos. Não. Vai ser o Jesus Cristo justo. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai colocar à sua direita aqueles a quem Ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Ele vai colocar à sua esquerda aqueles a quem Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A pergunta é curta e rápida. O que é que você quer ouvir de Jesus Cristo quando Ele voltar? Vinde a mim ou apartai-vos de mim? A escolha é sua. Nós não
cansamos de avisar. Jesus Cristo vai voltar. E a volta dele não depende de mim nem de você. É uma promessa de Deus. E essa promessa será cumprida. Tá bom? Olha, se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, se você quer gravar o vídeo do coral da sua igreja e mandar para a gente, manda. Se você tem uma história para contar da sua igreja, uma bênção que você alcançou, manda para a gente um vídeo. O Nilton já colocou aí o endereço para você entrar em contato com ele. É esse aí que está aí na sua frente. Manda uma mensagem de texto para o Nilton com o trabalho que você fez, o vídeo que você gravou, e nós estaremos divulgando aqui no nosso programa. Tá bom? Nós estamos aguardando. E não esqueça, mande suas sugestões, mande seus comentários e nós agradeceremos de todo o coração, tá bom? Mas como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 22. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13 e 13. Recebam um abraço carinhoso de todos nós que fazemos este programa e até o próximo, se o Senhor nos permitir. Deus acima de tudo e a família abaixo de Deus. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.